Fala galera, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao RT Jus. Está começando mais uma lei aqui. E hoje nosso convidado especial é a Lei 9096, que trata sobre os partidos políticos. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e vamos lá. Título 1, Disposições preliminares. Artigo 1º. O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Parágrafo único. O partido político não se equipara às entidades paraestatais. Artigo 2º. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Artigo 3º. É assegurada ao partido político autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. Parágrafo 1º. É assegurada aos candidatos, partidos políticos e coligações autonomia para definir o cronograma das atividades eleitorais de campanha e executá-lo em qualquer dia e horário, observados os limites estabelecidos em lei. Parágrafo 2º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios. Parágrafo 3º. O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até 8 anos. Parágrafo 4º. Exaurido o prazo de vigência de um órgão partidário, ficam vedados a extinção automática do órgão e o cancelamento de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Artigo 4º. Os filiados de um partido político têm iguais direitos e deveres. Artigo 5º. A ação do partido tem caráter nacional e é exercida de acordo com seu estatuto e programa, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros. Artigo 6º. É vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizando-se de organização da mesma natureza, e adotar uniforme para seus membros. Artigo 7º. O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 1º. Só é admitido o registro do estatuto do partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove, no período de 2 anos, o apoiamento de eleitores não filiados ao partido político correspondente a, pelo menos, 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos por um terço ou mais dos estados, com um mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles. Parágrafo 2º. Só o partido que tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral pode participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos fixados nesta lei. Parágrafo 3º. Somente o registro do estatuto do partido no Tribunal Superior Eleitoral assegura a exclusividade de sua denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização por outros partidos de variações que venham a induzir a erro ou confusão. Título 2 da Organização e Funcionamento dos Partidos Políticos. Capítulo 1 da Criação e do Registro dos Partidos Políticos. Artigo 8º. O requerimento do registro de partido político, dirigido ao cartório competente do Registro Civil das pessoas jurídicas do local de sua sede, deve ser subscrito pelos seus fundadores, em número nunca inferior a 101, com domicílio eleitoral em, no mínimo, um terço dos estados, e será acompanhado de: inciso 1, cópia autêntica da ata da reunião de fundação do partido. Inciso 2, exemplares do Diário Oficial que publicou, no seu inteiro teor, o programa e o estatuto. Inciso 3, relação de todos os fundadores com o nome completo, naturalidade, número do título eleitoral com a zona, seção, município e estado, profissão e endereço da residência.
Parágrafo 1º. O requerimento indicará o nome, a função dos dirigentes provisórios e o endereço da sede do partido no território nacional. Parágrafo 2º. Satisfeitas as exigências deste artigo, o oficial do registro civil efetua o registro no livro correspondente, expedindo certidão de inteiro teor. Parágrafo 3º. Adquirida a personalidade jurídica na forma deste artigo, o partido promove a obtenção do apoiamento mínimo de eleitores a que se refere o parágrafo 1º do artigo 7º e realiza os atos necessários para a constituição definitiva de seus órgãos e designação dos dirigentes, na forma de seu estatuto. Artigo 9º. Feita a constituição e designação referidas no parágrafo 3º do artigo anterior, os dirigentes nacionais promoverão o registro do Estatuto do Partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral, através de requerimento acompanhado de: inciso 1. Exemplar autenticado de inteiro teor do programa e do Estatuto partidários, inscritos no Registro Civil. Inciso 2. Certidão do Registro Civil da pessoa jurídica, a que se refere o parágrafo 2º do artigo anterior. Inciso 3. Certidões dos cartórios eleitorais que comprovem ter partido obtido o apoiamento mínimo de eleitores a que se refere o parágrafo 1º do artigo 7º. Parágrafo 1º. A prova do apoiamento mínimo de eleitores é feita por meio de suas assinaturas, com menção ao número do respectivo título eleitoral, em listas organizadas para cada zona, sendo a veracidade das respectivas assinaturas e o número dos títulos atestados pelo escrivão eleitoral. Parágrafo 2º. O escrivão eleitoral dá imediato recibo de cada lista que lhe for apresentada e, no prazo de 15 dias, lavra o seu atestado, devolvendo-a ao interessado. Parágrafo 3º. Protocolado o pedido de registro no Tribunal Superior Eleitoral, o processo respectivo, no prazo de 48 horas, é distribuído a um relator que, ouvida a Procuradoria-Geral, em 10 dias, determine em igual prazo diligências para sanar eventuais falhas do processo. Parágrafo 4º. Se não houver diligências a determinar ou após o seu atendimento, o Tribunal Superior Eleitoral registra o Estatuto do Partido no prazo de 30 dias. Artigo 10. As alterações programáticas ou estatutárias, após registradas no ofício civil competente, devem ser encaminhadas, para o mesmo fim, ao Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 1º. O partido comunica à Justiça Eleitoral a constituição de seus órgãos de direção e os nomes dos respectivos integrantes, bem como as alterações que forem promovidas para a anotação. Inciso 1. No Tribunal Superior Eleitoral, dos integrantes dos órgãos de âmbito nacional. Inciso 2. Nos tribunais regionais eleitorais, dos integrantes dos órgãos de âmbito estadual, municipal ou zonal. Parágrafo 2º. Após o recebimento da comunicação de constituição dos órgãos de direção regionais e municipais, definitivos ou provisórios, o Tribunal Superior Eleitoral, na condição de unidade cadastradora, deverá proceder à inscrição, ao restabelecimento e alteração de dados cadastrais e da situação cadastral perante o CNPJ na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Artigo 11. O partido com registro no Tribunal Superior Eleitoral pode credenciar, respectivamente, inciso 1, delegados perante o juiz eleitoral, inciso 2, delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral, inciso 3, delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo único. Os delegados credenciados pelo órgão de direção nacional representam o partido perante quaisquer tribunais ou juízes eleitorais. Os credenciais pelos órgãos estaduais somente perante o Tribunal Regional Eleitoral e os juízes eleitorais do respectivo estado, do Distrito Federal ou Território Federal, e os credenciados pelo órgão municipal perante o juiz eleitoral da respectiva jurisdição. Artigo 11-A. 2 ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após a sua constituição, o respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Galera, vide a DIN número 7021. Parágrafo 1º. Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária. Parágrafo 2º.
Assegura-se a preservação da identidade e da autonomia dos partidos integrantes de federação. Parágrafo terceiro. A criação de federação obedecerá às seguintes regras. Inciso 1. A federação somente poderá ser integrada por partidos com registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 2. Os partidos reunidos em federação deverão permanecer a ela filiados por, no mínimo, 4 anos. Inciso 3. A federação poderá ser constituída até a data final do período de realização das convenções partidárias. Galera, vide a DIN número 7021. Inciso 4. A federação terá abrangência nacional e o seu registro será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 4º. O descumprimento do disposto no inciso 2 do parágrafo 3º deste artigo acarretará ao partido vedação de ingressar em federação de celebrar coligação nas 2 eleições seguintes e, até completar o prazo mínimo remanescente de utilizar o fundo partidário. Parágrafo 5º. Na hipótese de desligamento de um ou mais partidos, a federação continuará em funcionamento até a eleição seguinte, desde que nela permaneçam 2 ou mais partidos. Parágrafo 6º. O pedido de registro de federação de partidos encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral será acompanhado dos seguintes documentos. Inciso 1. Cópia da resolução tomada pela maioria absoluta dos votos dos órgãos de deliberação nacional de cada um dos partidos integrantes da federação. Inciso 2. Cópia do programa e do estatuto comuns da federação constituída. Inciso 3. Ata de eleição do órgão de direção nacional da federação. Parágrafo 7º. O estatuto de que trata o inciso 2 do parágrafo 6º deste artigo definirá as regras para a composição da lista da federação para as eleições proporcionais. Parágrafo 8º. Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para eleições majoritárias e proporcionais, a arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, a propaganda eleitoral, a contagem de votos, a obtenção de cadeiras, a prestação de contas e a convocação de suplentes. Parágrafo 9º. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, de partido que entrega à federação. Capítulo 2 do Funcionamento Parlamentar. Artigo 12. O partido político funciona, nas casas legislativas, por intermédio de uma bancada, que deve constituir suas lideranças de acordo com o estatuto do partido, as disposições regimentais das respectivas casas e as normas desta lei. Artigo 13. Tem direito a funcionamento parlamentar em todas as casas legislativas para as quais tem elegido representante o partido que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados, obtenha o apoio de, no mínimo, 5% dos votos apurados, não computados os brancos e os nulos, distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados, com um mínimo de 2% do total de cada um deles. Galera, esse artigo foi declarado inconstitucional. Vide as ADINs 1351-3 e 1354-8. Capítulo 3 do Programa e do Estatuto. Artigo 14. Observadas as disposições constitucionais e as desta lei, o partido é livre para fixar, em seu programa, seus objetivos políticos e para estabelecer, em seu estatuto, a sua estrutura interna, organização e funcionamento. Artigo 15. O estatuto do partido deve conter, entre outras, normas sobre: inciso 1. Nome, denominação abreviado e estabelecimento da sede no território nacional. Inciso 2. Filiação e desligamento de seus membros. Inciso 3. Direitos e deveres dos filiados. Inciso 4. Modo como se organiza e administra, com a definição de sua estrutura geral e identificação, composição e competências dos órgãos partidários dos níveis municipal, estadual e nacional, duração dos mandatos e processo de eleição dos seus membros. Inciso 5. Fidelidade e disciplina partidárias, processo para a apuração das infrações e aplicação das penalidades, assegurado amplo direito de defesa. Inciso 6.
condições e forma de escolha de seus candidatos a cargos e funções eletivas. Inciso 7. Finanças e contabilidade, estabelecendo, inclusive, normas que os habilitem a apurar as quantias que os seus candidatos possam despender com a própria eleição, que fixem os limites das contribuições dos filiados e definam as diversas fontes de receita do partido, além daquelas previstas nesta lei. Inciso 8. Critérios de distribuição dos recursos do fundo partidário entre os órgãos de nível municipal, estadual e nacional que compõem o partido. Inciso 9. Procedimento de reforma do programa e do estatuto. Inciso 10. Prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher. Artigo 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outro em a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. Parágrafo único. O órgão nacional do partido político, quando responsável, somente poderá ser demandado judicialmente na circunscrição especial judiciária da sua sede, inclusive nas ações de natureza civil ou trabalhista. Capítulo 4 da filiação partidária. Artigo 16. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos políticos. Artigo 17. Considera-se deferida, para todos os efeitos, a filiação partidária com o atendimento das regras estatutárias do partido. Parágrafo único. Deferida a filiação do eleitor, será entregue comprovante ao interessado, no modelo adotado pelo partido. Artigo 18. Revogado. Artigo 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das sessões em que estão inscritos. Parágrafo 1º. Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída de seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis. Parágrafo 2º. Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer diretamente à Justiça Eleitoral a observância do que prescreve o caput deste artigo. Parágrafo 3º. Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral. Parágrafo 4º. A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo, número do título de eleitor e de inscrição no cadastro de pessoa física, CPF, endereço, telefones, entre outras. Artigo 20. É facultado ao partido político estabelecer, em seu estatuto, prazos de filiação partidária superiores aos previstos nesta lei, com vistas à candidatura a cargos eletivos. Parágrafo único. Os prazos de filiação partidária, fixados no estatuto do partido, com vistas à candidatura a cargos eletivos, não podem ser alterados no ano da eleição. Artigo 21. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao juiz eleitoral da zona em que for inscrito. Parágrafo único. Decorridos 2 dias da data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se extinto para todos os efeitos. Artigo 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de: inciso 1, morte; inciso 2, perda dos direitos políticos; inciso 3, expulsão; inciso 4, outras formas previstas no Estatuto, com comunicação obrigatória ao atingindo no prazo de 48 horas a decisão. Inciso 5. Filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva zona eleitoral.
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais. Artigo 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito. Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses: inciso 1, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Inciso 2, grave discriminação política pessoal. E, inciso 3, mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente. Capítulo 5 da fidelidade da disciplina partidárias. Artigo 23. A responsabilidade por violação dos deveres partidários deve ser apurada e punida pelo competente órgão, na conformidade do que dispõe o estatuto de cada partido. Parágrafo 1º. Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição por conduta que não esteja tipificado no estatuto do partido político. Parágrafo 2º. Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa. Artigo 24. Na Casa Legislativa, o integrante da bancada de partido deve subordinar sua ação parlamentar aos princípios doutrinários e programáticos e às diretrizes estabelecidas pelos órgãos de direção partidários, na forma do Estatuto. Artigo 25. O Estatuto do Partido poderá estabelecer, além das medidas disciplinares básicas de caráter partidário, normas sobre penalidades, inclusive com desligamento temporário da bancada, suspensão do direito de voto nas reuniões internas ou perda de todas as prerrogativas, cargos e funções que exercem em decorrência da representação e da proporção partidária, na respectiva Casa Legislativa. Ao parlamentar que se opuser, pela atitude ou pelo voto, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos partidários. Artigo 26. Perde automaticamente a função ou cargo que exerce na respectiva Casa Legislativa, em virtude da proporção partidária, o parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito. Capítulo 6 da fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. Artigo 27. Fica cancelado, junto ao ofício civil e ao Tribunal Superior Eleitoral, o registro do partido que, na forma de seu estatuto, se dissolva, se incorpore ou venha a se fundir a outro. Artigo 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado da decisão, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado. Inciso 1. Ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira. Inciso 2. Estar subordinado a entidade ou governo estrangeiros. Inciso 3. Não ter prestado, nos termos desta lei, as devidas contas à Justiça Eleitoral. Inciso 4. Quem mantém a organização paramilitar. Parágrafo 1º. A decisão judicial a que se refere este artigo deve ser precedida de processo regular que assegure ampla defesa. Parágrafo 2º. O processo de cancelamento é iniciado pelo tribunal à vista de denúncia de qualquer eleitor, de representante de partido ou de representação do Procurador-Geral Eleitoral. Parágrafo 3º. O partido político, em nível nacional, não sofrerá a suspensão das cotas do fundo partidário, nem qualquer outra punição como consequência de atos praticados por órgãos regionais ou municipais. Parágrafo 4º. Despesas realizadas por órgãos partidários municipais ou estaduais ou por candidatos majoritários nas respectivas circunscrições devem ser assumidas e pagas exclusivamente pela esfera partidária correspondente, salvo acordo expresso com o órgão de outra esfera partidária. Parágrafo 5º. Em caso de não pagamento, as despesas não poderão ser cobradas judicialmente dos órgãos superiores dos partidos políticos, recaindo eventual penhora exclusivamente sobre o órgão partidário que contraiu a dívida executada. Parágrafo 6º. O disposto no inciso 3 do caput refere-se apenas aos órgãos nacionais dos partidos políticos que deixarem de prestar contas ao Tribunal Superior Eleitoral, não ocorrendo o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido quando a omissão for dos órgãos partidários regionais ou municipais. Artigo 29. A decisão de seus órgãos nacionais de deliberação, dois ou mais partidos poderão fundir-se
num só ou incorporasse um ao outro. Parágrafo 1º. No primeiro caso, observar-se-ão as seguintes normas. Inciso 1. Os órgãos de direção dos partidos elaborarão projetos comuns de estatuto e programa. Inciso 2. Os órgãos nacionais de deliberação dos partidos em processo de fusão votarão em reunião conjunta, por maioria absoluta, os projetos e elegerão o órgão de direção nacional que promoverá o registro do novo partido. Parágrafo 2º. No caso de incorporação, observada a lei civil, caberá ao partido incorporado deliberar por maioria absoluta de votos em seu órgão nacional de deliberação sobre a adoção de estatuto e do programa de outra agremiação. Parágrafo 3º. Adotados o estatuto e o programa do partido incorporador, realizar-se-á, em reunião conjunta dos órgãos nacionais de deliberação, a eleição do novo órgão de direção nacional. Parágrafo 4º. Na hipótese de fusão, a existência legal de novo partido tem início com o registro, no ofício civil competente da sede do novo partido, do estatuto e do programa, cujo requerimento deve ser acompanhado das atas das decisões dos órgãos competentes. Parágrafo 5º. No caso de incorporação, o instrumento respectivo deve ser levado ao ofício civil competente, que deve, então, cancelar o registro do partido incorporado a outro. Parágrafo 6º. No caso de incorporação, o instrumento respectivo deve ser levado ao ofício civil competente, que deve, então, cancelar o registro do partido incorporado a outro. Parágrafo 7º. Havendo fusão e incorporação, devem ser somados exclusivamente os votos dos partidos fundidos ou incorporados obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, para efeito da distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao rádio e da televisão. Parágrafo 8º. O novo estatuto ou instrumento de incorporação deve ser levado a registro averbado, respectivamente, no ofício civil e no Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 9º. Somente será admitida a fusão ou incorporação de partidos políticos que hajam obtido o registro definitivo do Tribunal Superior Eleitoral pelo menos 5 anos. Título 3 das Finanças e Contabilidade dos Partidos. Capítulo 1 da Prestação de Contas. Artigo 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter escrituração contábil de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas. Artigo 31. É vedado ao partido receber, direto ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de: inciso 1, entidade ou governo estrangeiros; inciso 2, entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações referidas no artigo 38 desta lei e as provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Inciso 3, revogado. Inciso 4, entidade de classe ou sindical. Inciso 5, pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político. Artigo 32. O partido está obrigado a enviar anualmente à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de junho do ano seguinte. Parágrafo 1º. O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, ou dos órgãos estaduais aos tribunais regionais eleitorais e o dos órgãos municipais aos juízes eleitorais. Parágrafo 2º. A Justiça Eleitoral determina, imediatamente, a publicação dos balanços na imprensa oficial e, onde ela não exista, procede à fixação dos mesmos no cartório eleitoral. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declaração de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como
ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período. Parágrafo 5º. A desaprovação da prestação de contas do partido não exigirá sanção alguma que o impeça de participar do pleito eleitoral. Parágrafo 6º. O Tribunal Superior Eleitoral, na condição de unidade cadastradora, deverá proceder à reativação da inscrição perante o CNPJ na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil dos órgãos partidários municipais referidos no parágrafo 4º deste artigo, que estejam com a inscrição baixada ou inativada após o recebimento da comunicação de constituição de seus órgãos de direção regionais e municipais, definitivos ou provisórios. Parágrafo 7º. O requerimento a que se refere o parágrafo 6º deste artigo indicará se a agremiação partidária pretende a efetivação imediata da reativação da inscrição pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ou a partir de 1º de janeiro de 2020, hipótese em que a efetivação será realizada sem a cobrança de quaisquer taxas, multas ou outros encargos administrativos relativos à ausência de prestação de contas. Parágrafo 8º. As decisões da Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas não ensejam, ainda que desaprovadas as contas, a inscrição dos dirigentes partidários no Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, CADIM. Artigo 33. Os balanços devem conter, entre outros, os seguintes itens. Inciso 1. Discriminação dos valores e destinação dos recursos oriundos do fundo partidário. Inciso 2. Origem e valor das contribuições e doações. Inciso 3. Despesas de caráter eleitoral, com a especificação e comprovação dos gastos com programas no rádio e televisão, comitês, propaganda, publicações, comícios e demais atividades de campanha. Inciso 4. Discriminação detalhada das receitas e despesas. Artigo 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas. Inciso 1. Obrigatoriedade de designação de dirigentes partidários específicos para movimentar recursos financeiros nas campanhas eleitorais. Inciso 2. Revogado. Inciso 3. Relatório financeiro, com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou de bens recebidos e aplicados. Inciso 4. Obrigatoriedade de ser conservada pelo partido por prazo não inferior a 5 anos a documentação comprobatória de suas prestações de contas. Inciso 5. Obrigatoriedade de prestação de contas pelo partido político e por seus candidatos no encerramento da campanha eleitoral, com o recolhimento imediato à tesouraria do partido dos saldos financeiros eventualmente apurados. Parágrafo 1º. A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos políticos e candidatos, sendo vedada a análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia. Parágrafo 2º. Para efetuar os exames necessários ao atendimento do disposto no caput, a Justiça Eleitoral pode requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União ou dos Estados, pelo tempo que for necessário. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. Para o exame das prestações de contas dos partidos políticos, o sistema de contabilidade deve gerar e disponibilizar os relatórios para conhecimento da origem das receitas e das despesas. Parágrafo 5º. Os relatórios emitidos pelas áreas técnicas dos tribunais eleitorais devem ser fundamentados estritamente com base na legislação eleitoral e nas normas de contabilidade, vedado opinar sobre sanções aplicadas aos partidos políticos, cabendo aos magistrados emitir juízo de valor. Parágrafo 6º. A Justiça Eleitoral não pode exigir dos partidos políticos a apresentação de certidão ou documentos expedidos por outro órgão da administração pública ou por entidade bancária e do sistema financeiro que mantém convênio ou integração de sistemas eletrônicos que realizam o envio direto de documentos para a própria Justiça Eleitoral. Artigo 35.
O Tribunal Superior e os tribunais regionais eleitorais, à vista de denúncia fundamentada de filiado ou delegado de partido, de representação do procurador-geral ou regional ou de iniciativa do corregedor, determinarão o exame da escrituração do partido e a apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, aquele ou seus filiados estejam sujeitos, podendo, inclusive, determinar a quebra de sigilo bancário das contas dos partidos para o esclarecimento ou apuração de fatos vinculados à denúncia. Parágrafo único. O partido pode examinar, na Justiça Eleitoral, as prestações de contas mensais ou anuais dos demais partidos, 15 dias após a publicação dos balanços financeiros, aberto o prazo de 5 dias para impugná-las, podendo, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apurar qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos. Artigo 36. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o partido sujeito às seguintes sanções. Inciso 1. No caso de recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o recebimento das cotas do fundo partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça Eleitoral. Inciso 2. No caso de recebimento de recursos mencionados no artigo 31, fica suspensa a participação no fundo partidário por 1 ano. Inciso 3. No caso de recebimento de doações cujo valor ultrapassa os limites previstos no artigo 39, parágrafo 4º, fica suspensa por 2 anos a participação no fundo partidário e será aplicada ao partido multa correspondente ao valor que exceder aos limites fixados. Artigo 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%. Parágrafo 1º. A Justiça Eleitoral pode determinar diligências necessárias à complementação de informações ou ao saneamento de irregularidades encontrados nas contas dos órgãos de direção partidária ou de candidatos. Parágrafo 2º. A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou anotação de seus órgãos de direção partidária, nem tornando devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis partidários. Parágrafo 3º. A sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 a 12 meses, e o pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário a, no máximo, 50% do valor mensal, desde que a prestação de contas seja julgada pelo juiz ou tribunal competente em até 5 anos de sua apresentação, vedada a acumulação de sanções. Parágrafo 3º-A. O cumprimento da sanção aplicada ao órgão estadual, distrital ou municipal somente será efetivado a partir da data de juntada aos autos do processo de prestação de contas do aviso de recebimento da citação ou intimação, encaminhada por via postal pelo Tribunal Regional Eleitoral ou juízo eleitoral ao órgão partidário hierarquicamente superior. Parágrafo 4º. Da decisão que desaprovar total ou parcialmente a prestação de contas dos órgãos partidários, caberá recurso para os tribunais regionais eleitorais ou para o Tribunal Superior Eleitoral, conforme o caso, o qual deverá ser recebido com efeito suspensivo. Parágrafo 5º. As prestações de contas desaprovadas pelos tribunais regionais e pelo Tribunal Superior poderão ser revistas para fins de aplicação proporcional da sanção aplicada, mediante requerimento ofertado nos autos da prestação de contas. Parágrafo 6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional. Parágrafo 7º e 8º vetados. Parágrafo 9º. O desconto no repasse de cotas resultantes da aplicação da sanção a que se refere o caput será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 10. Os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso,
e os beneficiários deverão atender ao interesse da respectiva agremiação e, nos casos de congressos, reuniões, convenções, palestras, poderão ser emitidas independentemente de filiação partidária, segundo critérios interna corporis, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim. Parágrafo 11. Os órgãos partidários poderão apresentar documentos hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado decisão que julgar a prestação de contas. Parágrafo 12. Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas. Parágrafo 13. A responsabilização pessoal, civil e criminal dos dirigentes partidários, decorrente da desaprovação das contas partidárias e dos atos ilícitos atribuídos ao partido político, somente ocorrerá se verificada a irregularidade grave e insanável resultante da conduta dolosa, que importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido. Parágrafo 14. O Instituto ou Fundação de Pesquisa e de Doutrinação e Educação Política não será atingido pela sanção aplicada ao partido político em caso de desaprovação de suas contas, exceto se tiver diretamente dado causa à reprovação. Parágrafo 15. As responsabilidades civil e criminal são subjetivas e, assim como eventuais dívidas já apuradas, recaem somente sobre o dirigente partidário responsável pelo órgão partidário à época do fato, e não impedem que o órgão partidário receba recurso do fundo partidário. Artigo 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. Capítulo 2 do Fundo Partidário. Artigo 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, Fundo Partidário, é constituído por: inciso 1. Multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e de leis anexas. Inciso 2. Recursos financeiros que lhe forem destinados por lei em caráter permanente ou eventual. Inciso 3. Doações de pessoa física ou jurídica efetuados por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do fundo partidário. Inciso 4. Dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por 35 centavos de real, em valores de agosto de 1995. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º, vetado. Artigo 39. Ressalvado o disposto no artigo 31, o partido político pode receber doações de pessoas físicas e jurídicas para a constituição de seus fundos. Parágrafo 1º. As doações de que trata este artigo podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual e municipal, que remeterão à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento e respectiva destinação, juntamente com o balanço contábil. Parágrafo 2º. Outras doações, quaisquer que sejam, devem ser lançadas na contabilidade do partido, definidos seus valores em moeda corrente. Parágrafo 3º. As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta do partido político por meio de: inciso 1. Cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos. Inciso 2. Depósitos em espécie devidamente identificados. Inciso 3. Mecanismo disponível em sítio do partido na internet que permita o uso de cartão de crédito, cartão de débito, emissão online de boleto bancário ou, ainda, convênios de débitos em conta no formato único e no formato recorrente e outras modalidades e que atenda aos seguintes requisitos. A linha A. Identificação do doador. A linha B. Emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. Em ano eleitoral, os partidos políticos poderão aplicar ou distribuir pelas diversas eleições os recursos financeiros recebidos de pessoas físicas e jurídicas, observando-se o disposto no parágrafo 1º do artigo 23, no artigo 24
E no parágrafo 1º do artigo 81 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, e os critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias. Parágrafo 6º. Os bancos e empresas de meios de pagamentos, incluídos os denominados digitais, ficam obrigados a disponibilizar a abertura de contas bancárias e os seus serviços de meios de pagamentos e compensação, inclusive online, para que os partidos políticos possam desenvolver e operacionalizar os mecanismos previstos no inciso 3 do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 7º. Os serviços para os partidos políticos não se caracterizam e não acarretam restrições relativas às pessoas politicamente expostas, e seus serviços serão disponibilizados pelo preço oferecido pela instituição financeira e outras pessoas jurídicas. Parágrafo 8º. As instituições financeiras devem oferecer aos partidos políticos pacote de serviços bancários que agreguem ao conjunto de serviços financeiros, e a mensalidade desse pacote não poderá ser superior à soma das tarifas avulsas praticadas no mercado. Artigo 40. A previsão orçamentária de recursos para o fundo partidário deve ser consignada no anexo do Poder Judiciário ao Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 1º. O Tesouro Nacional depositará, mensalmente, os duodécimos no Banco do Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 2º. Na mesma conta especial serão depositadas as quantias arrecadadas pela aplicação de multas e outras penalidades pecuniárias previstas na legislação eleitoral. Artigo 41. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de 5 dias, a contar da data do depósito a que se refere o parágrafo 1º do artigo anterior, fará a respectiva distribuição aos órgãos nacionais dos partidos, obedecendo aos seguintes critérios. Inciso 1. 1% do total do fundo partidário será destacado para entrega em partes iguais a todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Vide a DINS número 1351, hífen 3, 1300 e 1354, hífen 8. Inciso 2. 99% do total do fundo partidário serão distribuídos a partidos que tenham preenchido as condições do artigo 13, na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Artigo 41-A. Do total do fundo partidário, inciso 1. 5% serão destacados para entrega, em partes iguais, a todos os partidos que atendam aos requisitos constitucionais de acesso aos recursos do fundo partidário. E, inciso 2, 95% serão distribuídos aos partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso 2, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em quaisquer hipóteses. Artigo 42. Em caso de cancelamento ou caducidade do órgão de direção nacional do partido, reverterá ao fundo partidário a cota que este caberia. Parágrafo 1º. O órgão de direção nacional do partido está obrigado a abrir conta bancária exclusivamente para a movimentação do fundo partidário e para a aplicação dos recursos previstos no inciso 5 do caput do artigo 44 desta lei, observado que, para os demais órgãos do partido e para outros tipos de receita, a obrigação prevista neste parágrafo somente se aplica quando existir movimentação financeira. Parágrafo 2º. A certidão do órgão superior ou do próprio órgão regional municipal de inexistência de movimentação financeira tem fé pública como prova documental para aplicação do artigo 32 desta lei, sem prejuízo de apuração de ilegalidade de acordo com o disposto no artigo 35 desta lei. Artigo 43. Os depósitos e movimentações dos recursos oriundos do fundo partidário serão feitos em estabelecimentos bancários controlados pelo Poder Público Federal, pelo Poder Público Estadual ou, inexistindo estes, no banco escolhido pelo órgão diretivo do partido. Artigo 44. Os recursos oriundos do fundo partidário serão aplicados, inciso 1, na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal, a qualquer título, observado, do total recebido, os seguintes limites. A linha A, 50% para o órgão nacional. A linha B, 60% para cada órgão estadual e municipal.
Inciso 2. Na propaganda doutrinária e política. Inciso 3. No alistamento e campanhas eleitorais. Inciso 4. Na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo esta a aplicação de, no mínimo, 20% do total recebido. Inciso 5. Na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher, ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica próprio presidido pela Secretaria da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% do total. Inciso 6. No pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente filiado. Inciso 7. No pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e lanchonetes. Inciso 8. Na contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de serviços para atuação jurisdicional em ações de controle de constitucionalidade e em demais processos e administrativos de interesse partidário, bem como nos litígios que envolvam candidatos do partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente ao preceito eleitoral. Inciso 9, vetado. Inciso 10. Na compra ou locação de bens móveis e imóveis, bem como na edificação ou construção de sedes e afins, e na realização de reformas e outras adaptações nesses bens. Inciso 11. No custeio de impulsionamento para conteúdos contratados diretamente com provedor de aplicação de internet com sede e foro no país, incluída a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet, inclusive plataforma de compartilhamento de vídeos e redes sociais, mediante o pagamento por meio de boleto bancário, de depósito identificado ou de transferência eletrônica diretamente para a conta do provedor, proibido nos anos de eleição, no período desde o início do prazo das convenções partidárias até a data do pleito. Parágrafo 1º. Na prestação de contas dos órgãos de direção partidária de qualquer nível, devem ser discriminadas as despesas realizadas com recursos de fundo partidário, de modo a permitir o controle da Justiça Eleitoral sobre o cumprimento do disposto nos incisos 1 a 4 deste artigo. Parágrafo 2º. A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, investigar sobre a aplicação de recursos oriundos do fundo partidário. Parágrafo 3º. Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, tendo os partidos políticos autonomia para contratar e realizar despesas. Parágrafo 4º. Não se inclui no cômputo do percentual previsto no inciso 1 deste artigo encargos e tributos de qualquer natureza. Parágrafo 5º. O partido público que não cumprir o disposto no inciso 5 do caput deverá transferir o saldo para a conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,12 inteiros e 5 décimos por cento do valor previsto no inciso 5 do caput, a ser aplicado na mesma finalidade. Parágrafo 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso 5 poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas bancárias específicas para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido. Galera, vide a DIN número 5.617. Parágrafo 6º. No exercício financeiro em que a fundação ou instituto de pesquisa não despender a totalidade dos recursos que lhe forem assinalados, a eventual sobra poderá ser revertida para outras atividades partidárias, conforme previstas no caput deste artigo. Parágrafo 7º. A critério da Secretaria da Mulher ou, inexistindo a Secretaria, a critério da Fundação de Pesquisa e de Doutrinação e Educação Política, os recursos a que se refere ao inciso 5 do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas bancárias específicas para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o disposto no parágrafo 5º. Artigo 44-A.
As atividades de direção exercidas nos órgãos partidários, em suas fundações e institutos, bem como as de assessoramento e as de apoio político partidário, assim definidas em normas internas de organização, não geram vínculo de emprego, não sendo aplicável o regime jurídico previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando remuneradas com valor mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do benefício do regime geral de previdência social. Parágrafo único. O partido político poderá ressarcir despesas comprovadamente realizadas no desempenho de atividades partidárias e deverá manter registro contábil de todos os dispêndios efetuados, sem computar esses valores para os fins do inciso 1 do caput do artigo 44 desta lei. Título 5. Disposições gerais. Artigo 50. Vetado. Artigo 50-A. A propaganda partidária gratuita, mediante transmissão no rádio e na televisão, será realizada entre as 19 horas e 30 minutos e as 22 horas e 30 minutos, em âmbito nacional e estadual, por iniciativa e sob a responsabilidade dos respectivos órgãos de direção partidária. Parágrafo 1º. As transmissões serão em bloco, em cadeia nacional ou estadual, por meio de inserções de 30 segundos no intervalo da programação normal das emissoras. Parágrafo 2º. O órgão partidário respectivo apresentará à Justiça Eleitoral requerimento da fixação das datas de formação das cadeias nacional e estaduais. Parágrafo 3º. A formação das cadeias nacional e estaduais será autorizada respectivamente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos Tribunais Regionais Eleitorais, que farão a necessária requisição dos horários às emissoras de rádio e de televisão. Parágrafo 4º. A critério do órgão partidário nacional, as inserções em redes nacionais poderão veicular conteúdo regionalizado com comunicação prévia ao Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 5º. Se houver coincidência de data, a Justiça Eleitoral dará prioridade ao partido político que apresentou o requerimento primeiro. Parágrafo 6º. As inserções serão entregues às emissoras com antecedência mínima acordada em mídia com tecnologia compatível com a emissora recebedora. Parágrafo 7º. As inserções a serem feitas na programação das emissoras serão determinadas, inciso 1, pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando solicitadas por órgão de direção nacional de partido político, inciso 2, pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando solicitadas por órgão de direção estadual pelo partido político. Parágrafo 8º. Em cada rede somente serão autorizadas até 10 inserções de 30 segundos por dia. Parágrafo 9º. As inserções deverão ser veiculadas pelas emissoras de rádio e de televisão no horário estabelecido no caput, divididas proporcionalmente dentro dos intervalos comerciais no decorrer das 3 horas de veiculação da seguinte forma. Inciso 1. Na primeira hora de veiculação, no máximo 3 inserções. Inciso 2. Na segunda hora de veiculação, no máximo 3 inserções. Inciso 3. Na terceira hora de veiculação, no máximo 4 inserções. Parágrafo 10. É vedada a veiculação de inserções sequenciais, observado obrigatoriamente o intervalo mínimo de 10 minutos entre cada veiculação. Parágrafo 11. As inserções serão veiculadas da seguinte forma. Inciso 1. As nacionais, nas terças-feiras, quinta-feiras e sábados. Inciso 2. As estaduais, nas segundas-feiras, quarta-feiras e sexta-feiras. Artigo 50-B. O partido político com estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral poderá divulgar propaganda partidária gratuita mediante transmissão no rádio e na televisão, por meio exclusivo de inserções para: inciso 1. Difundir os programas partidários. Inciso 2. Transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, os eventos com este relacionados e as atividades congressuais do partido. Inciso 3. Divulgar a posição do partido em relação a temas políticos e ações da sociedade civil. Inciso 4. Incentivar a filiação partidária e esclarecer o papel dos partidos na democracia brasileira. Inciso 5. Promover e difundir a participação política das mulheres, dos jovens e dos negros. Parágrafo 1º.
Os partidos políticos que tenham cumprido as condições estabelecidas no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal terão assegurado o direito de acesso gratuito ao rádio e à televisão, na proporção de sua bancada eleita em cada eleição geral, nos seguintes termos. Inciso 1. O partido que tenha eleito acima de 20 deputados federais terá assegurado o direito à utilização de tempo total de 20 minutos por semestre para inserções de 30 segundos nas redes nacionais e de igual tempo nas emissoras estaduais. Inciso 2. O partido que tenha eleito entre 10 e 20 deputados federais terá assegurado o direito à utilização do tempo total de 10 minutos por semestre para inserções de 30 segundos nas redes nacionais e de igual tempo nas emissoras estaduais. Inciso 3. O partido que tenha eleito até 9 deputados federais terá assegurado o direito à utilização do tempo total de 5 minutos por semestre para inserções de 30 segundos nas redes nacionais e de igual tempo nas redes estaduais. Parágrafo 2º. No tempo total disponível para o partido político, no mínimo 30% deverão ser destinados à promoção e à difusão de participação política das mulheres. Parágrafo 3º. Nos anos de eleições, as inserções somente serão veiculadas no primeiro semestre. Parágrafo 4º. Ficam vedadas nas inserções. Inciso 1. A participação de pessoas não filiadas ao partido responsável pelo programa. Inciso 2. A divulgação de propaganda de candidatos a cargos eletivos e a defesa de interesses pessoais ou de outros partidos, bem como toda forma de propaganda eleitoral. Inciso 3. A utilização de imagens ou de cenas incorretas ou incompletas, de efeitos ou de quaisquer outros recursos que distorçam ou falseiem os fatos ou a sua comunicação. Inciso 4. A utilização de matérias que possam ser comprovadas como falsas, fake news. Inciso 5. A prática de atos que resultem em qualquer tipo de preconceito racial, de gênero ou de local de origem. Inciso 6. A prática de atos que incitem à violência. Parágrafo 5º. Tratando-se de propaganda partidária no rádio e na televisão, o partido político que descumprir o disposto nesse artigo será punido com a cassação do tempo equivalente a 2 a 5 vezes o tempo de inserção ilícita no semestre seguinte. Parágrafo 6º. A representação, que poderá ser oferecida por partido político ou pelo Ministério Público Eleitoral, será julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral quando se tratar de inserções nacionais e pelos tribunais regionais eleitorais quando se tratar de inserções transmitidas nos estados correspondentes. Parágrafo 7º. O prazo para oferecimento da representação prevista no parágrafo 6º deste artigo encerra-se no último dia do semestre em que for veiculado o programa impugnado ou, se este tiver sido transmitido, nos últimos 30 dias desse período, até o 15º dia do semestre seguinte. Parágrafo 8º. Da decisão do Tribunal Regional Eleitoral que julgar procedente a representação cassando o direito de transmissão de propaganda partidária, caberá recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, que será recebido com efeito suspensivo. Artigo 50C. Para agilizar os procedimentos, condições especiais podem ser pactuadas diretamente entre as emissoras de rádio e de televisão e os órgãos de direção do partido, obedecidos os limites estabelecidos nesta lei, dando-se conhecimento ao ao Tribunal Eleitoral da respectiva jurisdição. Artigo 50-D. A propaganda partidária no rádio e na televisão fica restrita aos horários gratuitos disciplinados nesta lei, com proibição de propaganda paga. Artigo 50-E. As emissoras de rádio e de televisão terão direito à compensação fiscal pela cessão do horário gratuito prevista nesta lei, em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 99 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997. Parágrafo 1º. A compensação fiscal, a qual as emissoras de rádio e de televisão farão jus, deverá ser calculada com base na média do faturamento dos comerciais dos anunciantes do horário compreendido entre as 19 horas e 30 minutos e as 22 horas e 30 minutos. Parágrafo 2º.
A emissora de rádio de televisão que não exibir as inserções partidárias nos termos desta lei perderá o direito à compensação fiscal e ficará obrigada a ressarcir o partido político lesado, mediante a exibição de inserções por igual tempo, nos termos definidos em decisão judicial. Artigo 51. É assegurado ao partido político, com estatuto registrado no Tribunal Superior Eleitoral, o direito à utilização gratuita de escolas públicas ou casas legislativas para a realização de suas reuniões ou convenções, responsabilizando-os pelos danos porventura causados com a realização do evento. Artigo 52. Vetado. Parágrafo único. Revogado pela. Revogado. Artigo 53. A Fundação ou Instituto de Direito Privado, criado por partido político, destinado ao estudo e pesquisa, à doutrinação e à educação política, rege-se pelas normas da lei civil e tem autonomia para contratar constituições públicas e privadas, prestar serviços e manter estabelecimentos de acordo com suas finalidades, podendo, ainda, manter intercâmbio com instituições não nacionais. Parágrafo 1º. O Instituto poderá ser criado sob qualquer das formas admitidas pela lei civil. Parágrafo 2º. O patrimônio da Fundação ou do Instituto de Direito Privado a que se referem o inciso 4 do artigo 44 desta lei e o caput deste artigo será vertido ao ente que vier a sucedê-lo nos casos de: inciso 1. Extinção da Fundação ou do Instituto, quando extinto, fundido ou incorporado a partido político, assim como nas demais hipóteses previstas na legislação. Inciso 2. Conversão ou transformação da fundação em instituto, assim como deste em fundação. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no parágrafo 2º deste artigo, a versão do patrimônio implica a sucessão de todos os direitos, os deveres e as obrigações da fundação ou do instituto extinto, transformado ou convertido. Parágrafo 4º. A conversão ou transformação, quando for o caso, a extinção da fundação ou do instituto ocorrerá por decisão do órgão de direção nacional do partido político. Artigo 54. Para fins de aplicação das normas estabelecidas nesta lei, consideram-se como equivalentes a estados e municípios, o Distrito Federal e os territórios, e respectivas divisões político-administrativas. Título 6. Disposições finais e transitórias. Artigo 55. O partido político que, nos termos da legislação anterior, tenha registro definitivo, fica dispensado da condição estabelecida no parágrafo 1º do artigo 7º e deve providenciar a adaptação de seu estatuto às disposições desta lei no prazo de 6 meses da data de sua publicação. Parágrafo 1º. A alteração estatutária com a finalidade prevista nesse artigo pode ser realizada pelo partido político em reunião do órgão nacional máximo, especialmente convocado na forma dos estatutos, com antecedência mínima de 30 dias e ampla divulgação, entre seus órgãos e filiados, do projeto do estatuto. Parágrafo 2º. Aplicam-se as disposições deste artigo ao partido que, na data da publicação desta lei, inciso 1, tenha completado seu processo de organização nos termos da legislação anterior e requerido o registro definitivo. Inciso 2. Tenha seu pedido de registro sub judice, desde que sobrevenha decisão favorável do órgão judiciário competente. Inciso 3. Tenha requerido registro de seus estatutos junto ao Tribunal Superior Eleitoral, após o devido registro com entidade civil. Artigo 55-A. Os partidos que não tenham observado a aplicação dos recursos previstos no inciso 5 do caput do artigo 44 desta lei nos exercícios anteriores a 2019 e que tenham utilizado esses recursos no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018 não poderão ter suas contas rejeitadas ou sofrer qualquer outra penalidade. Artigo 55-B. Os partidos que, nos termos da legislação anterior, ainda possuam saldo em conta bancária específica conforme disposto no parágrafo 5º-A do artigo 44 desta lei, poderão utilizá-lo na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres até o exercício de 2020, como forma de compensação. Artigo 55-C. A não observância do disposto no inciso 5 do caput do artigo 44 desta lei até o exercício de 2018 não ensejará a desaprovação das contas. Artigo 55-D.
Ficam anistiadas as devoluções, as cobranças ou as transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causas doações ou contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político. Artigo 55-E. O disposto no artigo 30 desta lei deverá ser implantado no prazo máximo de 180 dias, contado da data de entrada em vigor deste artigo. Artigo 56 e 57 revogados. Artigo 58. A requerimento de partido, o juiz eleitoral devolverá as fichas de filiação partidária existentes no cartório da respectiva zona, devendo ser organizada a primeira relação de filiados, nos termos do artigo 19, obedecidas as normas estatutárias. Parágrafo único. Para efeito de candidatura a cargo eletivo, será considerada como primeira filiação a constante das listas de que trata este artigo. Artigo 59. Superado. Artigo 60. Os artigos a seguir enumerados da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 114. Inciso 3. Os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos. Artigo 120. O registro das sociedades, fundações e partidos políticos consistirá na declaração feita em livro pelo oficial do número de ordem, da data de apresentação e da espécie do ato constitutivo, com as seguintes indicações. Parágrafo único. Para o registro dos partidos políticos, serão obedecidos, além dos requisitos deste artigo, os estabelecidos em lei específica. Artigo 61. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para a fiel execução desta lei. Artigo 62. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 63. Ficam revogadas a Lei nº 5.682, de 21 de julho de 1971, as respectivas alterações, a Lei nº 6.341, de 5 de julho de 1976, a Lei 6.817, de 5 de setembro de 1980, a Lei nº 6.957, de 23 de novembro de 1981, o artigo 16 da Lei 6.996, de 7 de junho de 1982, a Lei nº 7.307, de 9 de abril de 1985, e a Lei nº 7.514, de 9 de julho de 1996. Galera, é isso aí. Se você chegou até aqui, meus parabéns, meta cumprida. E se você curtiu essa lei aqui no Aretejus, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, deixa o seu comentário com críticas e sugestões, que é muito importante pra gente. E é isso aí, galera. Bons estudos, um forte abraço e tchau!